Nós estamos em mais um Papo Fácil com William Rodrigues, que é engenheiro de segurança da Forcepoint. E nós estamos aqui na conferência do Gartner sobre segurança, óbvio, onde mais a Forcepoint estaria. Exatamente. Né? Nós estivemos juntos, Williams, há alguns meses num evento da Forcepoint, onde eu tinha sido apresentado ao conceito da análise de comportamento do usuário, graduação, nível de risco. Aquilo foi uma coisa muito interessante. Você previamente me disse que há uma evolução nessa tecnologia, uma evolução no uso dessa tecnologia. Conta isso um pouco mais para a gente. Exatamente. Essa tecnologia tem sido amplamente utilizada em vários aspectos da segurança, né? Porque a gente entende que é muito importante entender o contexto e a intenção dos usuários na manipulação das informações. E o comportamento é crucial para esse entendimento. Por isso é tão importante inserir esse contexto na análise de comportamento no aspecto de segurança. O que eu absorvi na ocasião é que exatamente a solução de vocês, ela analisa o que o usuário faz, quando ele faz, como ele faz, e ele ganha um ranking de, não vou dizer de malignidade ou de benignidade, mas é um ranking que o coloca como alguém um pouco mais de maior risco ou menor risco. E aquilo era utilizado predominantemente para efeito de acesso. Agora você diz que tem algo a ver com o DLP, não é isso? Com fuga de informação? Exatamente, né? Quando a gente fala de risco, o usuário que ele tem uma nota de risco não significa que ele é malicioso, né? Se ele tem uma nota baixa, ele é um usuário bom. Se ele tem uma nota alta, ele pode ser um mais usuário... alto. Exatamente. E o importante nesse sentido, que a gente está inserindo esse contexto de comportamento no DLP, é justamente entender o motivo pelo qual um usuário possa vir a vazar uma informação. E esse analítico de comportamento vai te dar um insight para as empresas, né? E vai te dar um insight do porquê que o usuário está tentando vazar, traduzido em nota de risco. Entendi. E aí vocês têm uma solução que percorre várias áreas, desde de borda, endpoint. Vocês têm qual é o espectro de solução que a Forcepoint tem? Hoje a gente consegue aí abranger grande parte do que a gente considera como infraestrutura, né? Porém não existem mais fronteiras. Com a inserção do contexto de internet das coisas, as fronteiras praticamente acabaram, né? O usuário ele pode manipular dado da empresa, do tablet da filha, do computador em casa, do laptop dentro da empresa, né? A Forcepoint ela possui soluções e contextos para abranger toda essa infraestrutura, seja com ou sem fronteiras. Bom, e tem o lado da nuvem, que cada vez mais, né? Você estava começando a comentar. Sim, a nuvem ela tem crescido de forma exponencial no Brasil. Na verdade, o Brasil não é um early adopter, né? Mas tem começado um movimento muito grande de migração para a nuvem. As empresas elas estão apostando em diversos cenários, né? Seja migração de plataforma, utilização de sistemas e aplicações, ou mesmo migração de dados para a nuvem. E a Forcepoint também está preparada com soluções que abrangem toda essa parte de nuvem para proteger os dados das empresas. Eu vou falar um pouco por mim. Eu, no meu trabalho de consultoria de TI nas empresas, eu praticamente não conheço mais nenhuma empresa que tenha o seu servidor de e-mail. Todos já estão com a Amazon, ou o Google, com o Office 365. Não sei se você ainda conhece alguém que ainda usa o seu próprio Exchange ou coisa do tipo. Existe, mas diminuiu muito, né? Diminuiu bastante, mas você vai entender quem são. Empresas governamentais. Essas demoram um pouco mais para partir para o uso de novas tecnologias, até pelo processo burocrático de aquisição no governo, né? Mas até mesmo as empresas governamentais já estão começando a olhar para a nuvem. Mas é como você falou, hoje em dia é difícil você chegar numa empresa e ver ela, por exemplo, com um gateway de e-mail da Microsoft Exchange instalado localmente. A grande maioria já está na nuvem. Entendi. E para a gente fechar e fazer essa amarração, um assunto que é bastante importante, que acredito eu, aqui me deu um insight, quem sabe você possa me confirmar, quando você está fazendo essa análise de comportamento do usuário, graduação, isso tem a ver também um pouco com o risco da Shadow IT, ou não? Sim, tem muito a ver com a Shadow IT, porque a Shadow IT... Desculpa, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O termo pode não ser próprio para todo mundo, né? São exatamente aqueles aplicativos que a área de TI nem sabe que as empresas estão usando, instalam e um belo dia pedem até suporte para elas, nem sabe do que é. E pode ser um risco, né? Exato, pode ser um risco porque muitas vezes essas aplicações que os usuários descobrem, sempre vão descobrir,
elas não são homologadas. E em alguns casos, na verdade em grande maioria delas, elas podem retirar informações de dentro da empresa e subir para uma aplicação em nuvem, que por sua vez de não ser homologada pode representar um risco de perda de informação ou até mesmo criar um vetor de infecção de uma ameaça moderna. Entendi. Tá? Então por isso é muito importante tratar o Shadow IT, entender o que o usuário está fazendo nessas aplicações em nuvem. E aí a gente volta para o contexto da análise de comportamento. Mas aí a solução é, uma vez descoberto que há o Shadow IT, é você bloquear ações nessa direção ou você consegue analisar e deixar ou não deixar, dependendo do que for? A gente consegue analisar e tratar uma ação baseada em contexto. Porque muitas vezes, antes a segurança era vista como um custo, agora é um viabilizador de negócio. Então a segurança ela consiste em permitir o que é bom e bloquear o que é ruim. Tá? Mas você pode sim aplicar as terceiras ações para esse tipo de cenário. Entendi. Bom, William, acho que eu gostaria de conversar bastante mais. Fica para outras conversas, acho que tem mais papo fácil para a gente ter. Eu queria agradecer a tua presença. Muito obrigado. Até um próximo Papo Fácil. Obrigado, você. Eu agradeço o convite e a gente fala numa nova oportunidade. Ok, obrigado.